E aí, boa Opa, noite, meu amigo. Seja fala aí, irmão. Tudo bom? bem-vindo. Como vai? Tudo em Então vamos fazer paz. essa musical. Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim seja. Que assim seja, que a luz se faça, que a nossa luz interior se expanda cada vez mais. Não é isso, Joel? Assim Muito seja, meu Marco. obrigado, muito obrigado. O Joel vai continuar com a gente aqui participando da live, sem imagem. Mas sejam todos bem-vindos, eu vou me apresentar. Meu nome é Marco Oliveira, mais conhecido por Marquito no movimento espírita, né? Trabalhador da evangelização infanto-juvenil, acima de tudo, mas também palestrante, coordeno um grupo de estudos. Então, estou vinculado à doutrina como uma coisa de coração. É uma doutrina que eu gosto muito, que amo e que me fez caminhar de uma forma muito mais legal. Venho desde a evangelização e permaneço até hoje. E o nosso tema de hoje, sobre educação moral, ele vem um pouco dessa minha vivência dentro do movimento espírita, desde pré-adolescente e até hoje, aonde a gente fala um pouco sobre a educação do espírito, e um momento mais do que nunca é propício a isso, né? Que é nos modificarmos, buscarmos a tomada de consciência do nosso papel no planeta, da nossa contribuição, e não basta da educação intelectual. Segundo o Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, ele fala que é muito mais fácil a gente enveredar pelo progresso intelectual, mas chega um momento em que o progresso intelectual já não é mais bastante, e com ele nós somos arrastados a buscar o progresso moral. Então, é sobre esse progresso moral, sobre essa educação de uma moral que já existe dentro de nós, que nós vamos falar nessa noite. Os comentários, eu vou tentar acompanhar aqui os comentários, né, para ver se a gente consegue dar conta desse processo durante a atividade. Caso eu não consiga, eu pedir ajuda a Joel, ele vai me mandando aqui pelo WhatsApp qualquer pergunta, qualquer comentário, eu vou olhando aqui no outro aparelho para a gente dar conta desse processo. Nós vamos começar a nossa fala considerando uma fala de Piaget. Eu vou ler aqui para vocês. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Ou seja, educação é fazer algo novo. É você mostrar a sua personalidade atuando neste momento terreno. É você demonstrar o potencial que você tem em fazer diferente, de não seguir mais os mesmos modelos, os mesmos roteiros. Por isso que aquela música que a Elis Regina canta, Como Nossos Pais, ela não se enquadra diante da nossa percepção enquanto espírito, enquanto processo existencial, enquanto reencarnação no planeta Terra. Então a gente fica imaginando que nós não somos iguais aos nossos pais, nem seremos, porque somos personalidades. E como personalidades existenciais, acima de tudo, como espírito, nós temos a nossa individualidade, que aí realmente não vai se comparar nunca, nem vai se identificar. Similaridade, sintonia, ok. Seja bem-vindo, meu amigo Carlos, de Vitória da Conquista. E eu queria agradecer a Joel Quanta Luz, né? Quanta Luz me lembrou minha época de juventude. A gente fazia coral para cantar essa música.
Depois dessa reflexão de Piaget, nós vamos entender agora o que é moral. Conjunto de normas, comportamentos que orientam o ser humano para a realização do seu fim, do seu objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Fazê-la evoluir. E para que isso aconteça, a gente fala tanto na migração, de provas de expiações para a regeneração, dessa transformação, e o que será que vai acontecer? Enquanto não nos regenerarmos, nós, habitantes do planeta Terra, essa transformação não vai acontecer. É preciso que a regeneração parta de dentro para fora. Então a moral, ela tem a ver com isso, é você conseguir discernir o que é o bem e o que é o mal. É você discernir o que atinge, o que lhe faz bem e o que não lhe faz bem. É você entender, dentro do seu desenvolvimento da convivência social, nessa relação interpessoal, que nesse período da pandemia está tão difícil, né? Mas a gente entender como o Leonardo Boff nos assevera, Leonardo teólogo, né? Que a gente precisa aprender a bem viver. E qual a diferença de viver bem para bem viver? Viver bem é o que a gente faz. É manter a questão física, material, é você estar com a mente saudável, ok, tudo bem. É você cuidar deste corpo que nos foi dado como ferramenta para que o espírito se expresse na matéria e consiga evoluir nessa escola que é o planeta Terra. Mas nós temos que ir além, nós temos que ir ao bem viver. O que é bem viver? Bem viver é você enxergar a sociedade toda sendo beneficiada pelas suas ações e no seu entorno você conseguir enxergar as pessoas sendo felizes. É você cuidar de si mesmo, mas também cuidar da sociedade. Isso vai nos lembrar uma frase de Jesus, né? Quando provocado pelos doutores da lei, mestre, qual o maior mandamento? E aí Jesus retorna para os doutores da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e tudo mais que está a dizer, mas simplificando. E tão importante quanto esta, amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós estamos nesse processo encarnatório, na atualidade, no presente, nós estamos cuidando de nós mesmos e de toda a sociedade que convive conosco? Vivemos ainda numa sociedade doentia, com problemas, com desafios a serem superados? Como é que estamos nós? Será que nós estamos enxergando esse processo e atentos ao meu papel? O Livro dos Espíritos também coloca para a gente a missão do homem inteligente na Terra. Então, como seres inteligentes da criação, definição de espírito com E maiúsculo, nós temos uma missão. E essa missão é fazer com que o nosso mundo interior progrida, evolua, e junto a ele o mundo exterior, que ele também consiga progredir e que ele consiga crescer e desenvolver-se em todos os seus aspectos. Biopsico, sócio, espiritual, todas as vertentes desse nosso caminhar. É preciso que a gente esteja atento nesse processo o tempo inteiro. Mas aí vem uma fala do Livro dos Espíritos, questão 917. É pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. O homem de bem, ele está em nós, pois, sendo centelhas divinas, filhos do nosso mesmo Pai, Deus, nós temos esse DNA divino, então nós temos o homem de bem dentro de nós. Precisamos fazê-lo brotar, fazê-lo expandir, mostrando ao mundo o nosso papel como homem de bem. Praticar o bem ao próximo, e aqui Thelma falou assim, desenvolvimento integral, é isso mesmo. Nós precisamos desenvolver todos os nossos aspectos, as nossas multidimensões. Nós, enquanto espíritas, temos a consciência de que vivemos no planeta Terra, mas que nós temos as nossas dimensões várias. A dimensão emocional, a da vontade, né? A do mental, que a maior parte a gente usa do mental, que é a questão da razão, do discernimento, é isso ou não é isso, mas que a gente tem toda a dimensão espiritual para expandir, para atingir, voltar-se cada vez mais para as questões da espiritualidade, para o que nós verdadeiramente somos, espíritos, a gente começar a enxergar essa importância
do nosso ser e não do nosso ter. Porque enquanto ter, nós estamos buscando emprego, salário, a sobrevivência na matéria. Mas precisamos ir além disso. Então, quando coloca, não é que tende a fazer homens instruídos, não basta. O maior sábio da humanidade não é aquele que está instruído, não é aquele que tem o conhecimento da matéria. O maior sábio é aquele que consegue empregar todo esse conhecimento em prol do bem, em prol do próximo. E não é fácil. Afirmo a vocês que não é brincadeira você entender esse processo, essa tomada de consciência de que tudo que você faz na existência tem que ser valoroso para você, para o próximo, para toda a humanidade. É você entender que esse desenvolvimento moral, que é essa educação, ela vai perpassar por uma doação muito grande. É você ter-se e, ao mesmo tempo, entregar-se a toda a humanidade. Nós temos alguns exemplos que partiram desse aspecto. A nossa baiana, hoje, Santa Dulce dos Pobres, né? Nós temos a nossa querida Madre Teresa de Calcutá e Gandhi lá pelo Oriente. Temos também o nosso avatar, que era o príncipe Siddhartha Gautama, né? E depois, pela sua transformação interior, passou-se a denominar-se Buda e tornou-se orientador espiritual. Então a gente tem alguns exemplos muito próximos a nós na doutrina espírita, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e tantos mais que se oferecem para o bem comum e não somente ao bem de si mesmo. Então essa tendência, essa educação a fazer homens de bem é um projeto, inclusive, na formação de evangelizadores espíritas. A gente busca que a doutrina espírita não está aqui para formar espíritas, e sim para estimular a formação de homens de bem. Vamos adiante, você quer alguma questão ali. Estou atento, viu, Joel, aqui ao WhatsApp, qualquer coisa. De que aproveita o homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma? Isso está em Mateus, Novo Testamento, capítulo 16, versículo 26. O que Mateus quer dizer, lembrando da passagem de Jesus, quando Jesus nos afirmou, nos pergunta, de que aproveita o homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma? São aqueles que têm o poder nas mãos, que lideram, que são ricos, que exploram. Nós vemos os nossos políticos cometendo tantas besteiras, tanto desatino, né? Roubando daqueles que nada têm. Nós precisamos orar por eles, que ao chegar no mundo espiritual, ali haverá a separação do joio e do trigo, e muito penalizados serão por tantas dívidas acumuladas durante a sua existência. Então aí nós temos aqueles que tiveram tudo na terra, que conquistaram o mundo. A gente vê os exemplos dos grandes líderes, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Ele fala sobre Jesus dizendo o seguinte: ele, com todo o exército, o maior número de homens, não conseguiu dominar a Europa. E Jesus conseguiu dominar o mundo inteiro, trazendo o amor, e conseguiu dividir as gerações entre antes e depois dele. O que é que Jesus tinha? Magnetismo, a moral como prática, como exercício em todo momento, em toda a sua fala. E aí ele poderia realmente afirmar. Joel trouxe aqui uma lembrança, a lei de retorno, né? Que nós costumamos falar com a lei de causa e efeito. Que é a lei de causa e efeito, tudo que nós propomos aqui, todas as nossas ações, elas geram reações. E diferenciando a lei de ação e reação, que é uma lei física, está dentre as leis de Newton, a terceira lei de Newton, que ela é uma lei científica, ela é comprovada cientificamente, ela tem dados exatos. A lei de causa e efeito não tem dados exatos. Ela vai diferenciar de espírito para espírito, da sociedade ele convive, do meio em que ele convive e das atribulações que aparecem a todos os instantes. Essa é a grande diferença da lei de causa e efeito para a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito não tem como você mensurar, não tem como você oferecer uma equação matemática. Não, você não tem um método específico. É diferente para cada um de nós.
é muito diferente para cada um de nós. Vamos adiante. Vamos agora, nós temos um documento orientador para a evangelização da infância e juventude, publicado em 2016 pela Federação Espírita Brasileira, na qual nós fizemos parte desse documento como representantes das federativas de todo o Brasil. E foi fechado esse documento em 2016, onde ele apresenta um pensamento de Piaget, onde Piaget nos propõe a pensar, a sentir e a agir. Ou seja, a cabeça, o coração e as mãos. Nós vamos interpretar, segundo a doutrina espírita, o que é que nós estamos trazendo nesse aspecto. Isso aí, Marcão, é a individualidade. O que nos difere realmente de todos os outros seres da humanidade é essa individualidade, essa capacidade de pensar, de escolhas, né? De definir, de tomada de consciência e inteligência. E que isso nos diferencia muito, muito, muito de qualquer outro ser da criação. Mas vamos fazer uma análise agora. Através do pensar. Do pensar, nós vamos entrar na questão doutrinária, espírita, na fé raciocinada. Aquela fé que não existe o dogma, não dogma filosófico, que o dogma filosófico são princípios, são conceitos, e isso é bem interessante. Mas o dogma religioso é aquilo que não pode ser questionado. Muitas seitas e muitas religiões e muitas crenças se aproveitam deste dogma religioso para que as pessoas não questionem determinadas ações. E isso não é uma fé raciocinada. Alguém manda e alguém obedece. Então, se alguém disser assim, vai e meta a cabeça na parede, porque o mundo dos espíritos diz isso. Você vai parar um pouquinho, peraí. Será que um espírito orientador, evoluído, iria querer que eu me arrebentasse diante de uma parede? Aí você vai refletir, vai raciocinar e vai perceber. Esse não é um espírito sério. Esse é um espírito brincalhão. E é isso aí mesmo, Jaqueline. É a fé sem o fanatismo. Toda vez que deixamos o fanatismo tomar conta de nós, nós estamos entrando numa seara que não nos leva a um bom caminho. É achar que a nossa crença é melhor, é achar que nós somos melhores que os outros, é imaginar de que a nossa verdade é a verdadeira verdade. E não é bem assim a história. Mas além desse pensar e dessa fé raciocinada, ela nos leva, segundo a doutrina espírita, ao conhecimento doutrinário. É como diferenciar o que é espiritismo e o que não é espiritismo. Uma vez no grupo de estudos me perguntaram, como é que eu vou saber se o centro espírita ou ser espiritualista? Se você estudar a doutrina espírita, tiver o conhecimento, nas suas definições, nos seus princípios, contidos na obra da codificação, e esmiuçados e atualizados em alguns aspectos mais recentes, como, por exemplo, doação de órgãos, clonagem e outras coisas mais, que naquela época ainda não se falava, então é preciso das obras complementares para a gente ter esse conhecimento. Nós vamos entender que o conhecimento doutrinário ele faz parte de você crer naquilo que lhe foi apresentado, sair à busca da sua tomada de consciência e deixar que aquele conteúdo adentre até você. E aí nós vamos entrar agora no segundo parâmetro sugerido por Piaget, que é o sentir, que é o coração. Conforme a doutrina espírita, nós vamos interpretar esse sentimento pela vivência do amor, considerando Jesus como modelo e guia para essa vivência do amor, já que ele foi a segunda revelação, onde a primeira tínhamos Moisés com olho por olho, dente por dente, depois vem Jesus com a vivência do amor, aonde ele acolhe, aonde ele nos demonstra o quanto amar é essencial. E acima de tudo, boa lembrança, Marcão, ele não apenas falou, ele praticou a todo momento. Vejamos nas suas passagens, quando ele acolhe a mulher adúltera, quando ele acolhe os doentes, os leprosos, quando ele acolhe os paralíticos, os cura, quando ele acolhe a prostituta Maria de Magdala, quando ela vem a ele para conversar com Jesus, ele a acolhe e ela lava os seus pés com os seus cabelos. E nesse momento ele diz para ela, ela quer seguir, ele diz, não chega, ainda não é o momento. Vai, segue teu caminho no bem, que lá na frente a gente se encontra.
Do mesmo jeito ele diz à mulher adúltera, ninguém aqui te julgou, não serei eu a te julgar. Mas ao mesmo momento ele é forte, ele é severo para essa mulher. Vai, não tornes a pecar. Então, ao mesmo tempo que ele tem o coração, ele tem também a autoridade para sugerir ao outro o melhor caminho a ser percorrido nessa existência, em busca dessa moral estabelecida pela nossa essência. E essa vivência do amor vai nos levar ao aprimoramento moral. Eu ontem, com toda certeza, estive diferente do que estou hoje. Hoje eu estou mais aprimorado moralmente, amanhã estarei mais e sempre num crescente. Agora, se esse crescente dará saltos maiores ou menores, depende das nossas ações, depende do que a gente esteja buscando nessa caminhada iluminada pelo próprio Cristo. Então é uma escolha nossa dar esses saltos ou permanecer estagnado no que a gente poderia chamar com conforto, né? Zona de conforto. Está tudo bem. Conta uma história que um cachorro uivava de dor. Ele estava deitado numa madeira onde tinha um prego a incomodá-lo. E aí alguém pergunta assim, mas por que esse prego incomoda? Ele está com dor e ele não sai dali. Porque a dor ainda não foi bastante para fazê-lo mudar esse cenário, sair da zona de conforto. E aí, Jaqueline, mais uma vez compartilhando conosco, ela diz que depende de nós. Aí vem a música de Toquinho, depende de nós, né? Depende de nós. Quem já foi ainda criança e tudo mais, mas esse mundo depende de nós. O sair da zona de conforto, Marcão, realmente é você desprender-se de muitas coisas da matéria. É você desapegar-se. É você encontrar em outras coisas que nos levam à espiritualidade a razão do viver. É sair da poltrona do viver bem e ir a caminho do bem viver. É você sair dessa zona de conforto e começar a andar, começar a caminhar, ver que à frente existem novos horizontes, novas possibilidades. Enquanto ele está ali na zona de conforto, que nada nos incomoda, até pouquinho só, mas que não vale a pena mudar, a gente fica com a imagem, com a visão muito bloqueada. Ele só enxerga para frente e esquece de ver ao lado. Esquece de ver outras possibilidades. E aí tem uma pegadinha que é o seguinte: o que é melhor para o ser humano? Não ter possibilidade nenhuma para sair do desafio ou apenas uma? E aí, se alguém for refletir isso um pouquinho, não vai dar tempo de a gente fazer isso, mas a resposta que viria de imediato seria ter uma solução. Aí nos demonstra a falta de fé no Pai. Vocês acreditam que o Pai nos ofereceria apenas uma alternativa? Vários caminhos são nos propostos, vários. Rony fez uma contribuição aqui agora. Como já diz o ensinamento budista, o apego é a raiz de todo sofrimento. Pois é, porque a gente se apega ao corpo material, ao corpo físico. As nossas dores físicas são muito pequenas em relação à dor moral. A dor moral nós levamos por encarnações várias. E aí a gente se ocupa com essa dor física, esquecendo que muitas vezes ela está servindo de aprendizado para o crescimento moral. Aliás, as nossas dores todas, se algum médico aí que eu falar e psicólogo, que eu falo que todas as nossas doenças são somáticas. Todas. Mas na realidade, o princípio de todas as doenças está no desequilíbrio do pensamento, no desequilíbrio mental, ou seja, está na essência. Enquanto nos encontramos desequilibrados entre a ação, entre essas coisas todas, a doença nos chega. Porque, como diz os orientais também, né, se tivermos a mente sã, o corpo estará são. Então, as doenças são da alma, verdadeiramente. As doenças estão impregnadas na essência, se apresentam, muitas vezes ficam resguardadas no corpo perispiritual, a gente leva para várias existências e precisamos curar as dores físicas, claro. Não é que nós vamos agradecer a Deus por termos uma doença, por termos o corpo danificado por essa falta de saúde, mas entender que essa falta de saúde também é aprendizado para cada um de nós. Não vamos deixar de buscar cura, claro.
se as oportunidades estão lançadas no mundo da matéria, se a ciência, se a medicina evoluiu tanto, é que possamos poder curar as nossas doenças da carne, para ela ser um instrumento cada vez mais perfeito, nos levando ao progresso da evolução, sem sombra de dúvida. E agora nós vamos ao terceiro pensamento de Piaget, que são as mãos. As mãos representam a ação. E agir não é reagir. Muitas vezes, quando nós estamos, a gente acaba reagindo, eu vou explicar um pouquinho depois a coisa do reagir. Mas o agir. E o agir, diante dessa proposta de pensar, sentir, agir, fé raciocinada, vivência do amor, nós estaríamos trabalhando no bem. A ação é trabalhar no bem. E como é trabalhar no bem? Marcão coloca ali, a doença está nos convidando para a mudança, para a reflexão. E acima de tudo, Marcão, como eu trago agora o parâmetro da ação, para a ação. E Joel complementa, a reforma íntima, autoconhecimento, autoaprimoramento, autoeducação. É isso que a dor nos apresenta e nos convida. Por isso que sairmos da dor, necessitamos de ação e ação de trabalho no bem. E o trabalho no bem, muitas vezes a gente fica imaginando que é fazer igual a Chico Xavier, Divaldo e tantos outros que já foram citados aqui. Não, meramente. Só emitir bons pensamentos. Estar em prece quando aparecem as dificuldades. É contar até 10. E aí eu vou trazer a questão da reação, por quê? Se a gente não pensa naquele momento, a gente reage. E toda reação impensada nos leva a um prejuízo muito grande. Diz que uma palavra dita sem pensar, ela pode gerar malefícios por toda a eternidade. Então, às vezes, é um segundo que a gente se presta a pensar que vale por toda uma existência. É o tesouro que nós vamos levar para o céu. Como Jesus diz que o reino não é, a felicidade não é deste mundo, mas é muito além disso. E aí vem a definição da ação, vem a definição de trabalho, Jaqueline. Qual é a definição do livro dos Espíritos sobre trabalho? Toda ocupação útil. Então, a ocupação útil que nós nos propomos hoje é o trabalho no bem. É fazer reinar no nosso planeta o bem em detrimento do mal. É fazer com que a luz de cada um de nós brilhe para que ilumine os cantos mais escuros do nosso planeta, para que ilumine a todas aquelas almas que ainda não conseguiram enxergar a luz dentro de si mesmas. Porque o objetivo da gente aqui na Terra não é tornar-se seres iluminados, mas seres luminosos. Luz própria é nós nos mostrarmos o quão somos. Tati está contribuindo aqui, Tati de Vitória da Conquista. Temos que ter inteligência emocional, somos seres racionais, temos que refletir antes de reagir. E acima de tudo, Tati, além de seres emocionais, de termos a inteligência emocional, nós temos a inteligência que é superior a tudo isso, que é a inteligência espiritual. A inteligência do ser, que um ser que não reage, mas ele age sempre. Jesus não reagiu a todos os seus desafios, a todas as provocações. O próprio Saulo de Tarso, quando provoca o cristianismo, e quando ele se apresenta na entrada de Damasco a Saulo, ele pergunta a Saulo, 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 aqui é Jesus, por que me persegues? E essa fala do Cristo toca a tal ponto Saulo, que neste momento ele queda-se ao chão e vê esse Jesus de uma forma diferente. E aí há a transformação daquele Saulo. Na realidade, a transformação que já vinha ocorrendo, ele se questionava durante muito tempo, por que aquelas pessoas, os cristãos, entendiam o seu sacrifício nas arenas e muitas vezes cantando? Como é que eles entendiam isso? E rogavam a Jesus que estivesse com eles e não abjuravam Jesus de jeito nenhum. Tinha uma fé gigante, ele não conseguia entender. Ele, com todo o conhecimento, doutor da lei, ele não entendia isso. E aí é que a gente vai ver. É o trabalho no bem. É o exemplo. A gente, para servir de exemplo, precisa entender, internalizar esse sentimento, essa coisa toda. Ao mesmo tempo também que nós somos somente o sentimento, a gente não vai conseguir agir bem. A gente não vai conseguir raciocinar. A gente não vai chegar ao ponto de dizer assim, vamos pesar na balança a minha fé raciocinada, ou eu ajo só pelo sentimento, pela emoção. A gente perde o equilíbrio e a gente
desequilibrado, a nossa tendência é cometer besteiras da mesma forma se a gente for agir sem pensar. Então, com essa transformação social, com esse aprimoramento moral e conhecimento doutrinário, nós vamos chegar ao patamar da busca da educação moral, que já está dentro de nós. E agora eu vou fazer uma divisão em 3 etapas. Vamos falar um pouco da educação moral na infância, na juventude e na idade madura. Na infância, a gente começa a reconhecer aquela criança. Marcão colocou ali, não podemos perder a empatia, se colocar no lugar do outro. Não é, Marcão? Isso é verdadeiro. Nós vamos conhecer essa criança que está conosco. Não falo em filhos aqui agora, falo em qualquer criança que esteja ao nosso redor. Seja os nossos filhos da consanguinidade, seja as crianças que estão nas ruas, seja qualquer criança que esteja à nossa vizinhança, no nosso trabalho, qualquer uma. Na verdade, elas são personalidades em desenvolvimento, mas com seculares experiências, espíritos imortais, e que trazem características individuais, próprias. São espíritos que possuem individualidade, né? Mas que está adormecida, conforme nos diz o livro dos Espíritos, que cada reencarnação nós ficamos adormecidos. E agora, esse adormecer, vou fazer uma comparação aqui agora, como hoje a tecnologia nos mostra, que os nossos arquivos estão na nuvem. Estão guardados em um ambiente virtual, e quando precisamos dele, nós vamos buscar na nuvem, trazemos ele para um momento, utilizamos ele e depois devolvemos à nuvem. Sem ocupar a memória do nosso equipamento digital, sem precisarmos ter a lembrança. A mesma coisa. Nesse momento de esquecimento do espírito, que é a criança, toda a sua aprendizagem está guardadinha nessas caixas lá na nuvem. Destaque a qualquer necessidade, a qualquer precisão, isso será resgatado pela ciência, será apresentado à criança e ela lembrará naquele momento dessa aprendizagem e como fará o uso dela. Então, e acima de tudo, essa criança, esse espírito que está chegando até nós, adormecido, é uma personalidade nova em desenvolvimento. Toda uma caminhada, sem sombra de dúvida. Mas se há uma personalidade nova em desenvolvimento, é preciso que nós, seres mais maduros, acompanhemos essa criança, essa edificação desse ser que nos chega sem a memória das existências passadas, essas suas experiências anteriores. Preciso que edifiquemos ali uma casa fincada na rocha. É aquela casa fincada num terreno seguro, num terreno consolidado, para que ela não venha a ruir na primeira ventania, na primeira chuva. E aí cabe ao nosso papel de familiares responsáveis por essas crianças, de edificarmos essa construção na rocha, agora reedificarmos essa construção na nossa rocha com muito amor, com muito carinho, muito acolhimento e muita inclusão. Inclusão é a palavra do momento, né? Que a gente inclua todas essas crianças no nosso aconchego do abraço, que hoje nós não podemos abraçar, mas pelo menos um abraço fraterno através da nossa oração por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que sofrem, por aquelas crianças que estão sem pais ou estão sem abrigo, ou por aquelas crianças que sofrem de algum mal e que nós não podemos fazer nada neste momento. Que oremos por ela, que no nosso Evangelho no Lar possamos voltar os nossos pensamentos e os nossos corações por essas crianças todas. Que elas possam ser acolhidas pela espiritualidade superior e que sejam acompanhadas na sua tarefa reencarnatória, na sua tarefa que consta lá do seu planejamento, talvez as dificuldades por que passam. Mas sejamos nós aqueles que poderão tornar o fardo mais leve e a vida mais agradável. Agora vou falar um pouquinho sobre juventude. Se eu fosse perguntar quem está na idade da juventude, eu diria que todos nós, né? Alguns jovens há mais tempo, outros jovens há menos tempo, conforme nos diz a nossa amiga e companheira Sandra Bórbara, pernambucana, residente no Rio Grande do Norte, grande educadora e referência a todos nós na área da evangelização. Então, que possamos realmente compreender quem é o jovem. E para compreender quem é o jovem da atualidade, eu vou me remeter a 1857, Livro dos Espíritos, na questão 385.
o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E todos nós que convivemos com jovens, que eles estão no momento cobrando os seus direitos. Ah, porque eu tenho direito. Naquele momento ele assenta a sua reencarnação, sai daquela fase infantil, que nossa interferência era maior, que eram massas de modelar, poderiam ser moldadas. Neste momento, o jovem entende que ele já tem o seu papel, a sua consciência, e ele começa a cobrar dos seus direitos. Mas cabe a ele também exercer. Para quem tem direito, é preciso cumprir deveres. E cabe a nós, adultos, mostrarmos os deveres a esses jovens, não chamando-os de aborrecentes, rebeldes sem causa, mas levantando a bandeira de, para todo direito, antes dele, existe um dever a ser cumprido. Direitos são conquistas, deveres são obrigações que todos nós temos para consigo mesmo e para com a humanidade. Então nós vamos buscar nesse jovem o despertar dessa qualidade dos seus deveres. É entender que neste momento existencial ele passa por uma transformação na existência hormonal, que aí vai deflagrar já os problemas emocionais, sentimentais, psíquicos, mas que a gente fique atento a isso, acompanhando esse jovem para ser o sustentáculo dele, para ser a estratégia a base de formação. Não precisa obrigá-lo a ter esse conhecimento. A gente vai mostrando aos pouquinhos do que é verdadeiramente o desenvolvimento moral. O que é que tanto ele necessita para superar esses desafios existenciais momentâneos. Porque, já que é o despertar da consciência. Acho que é despertar da consciência, mas ainda primitiva, porque ele entende que ele tem aqueles direitos, mas ele não compreendeu a consciência na sua intimidade, de perceber que é muito mais do que ele. Neste momento dessa tomada de consciência, esse princípio, já que ele coloca, muito bem colocado, ele começa a perceber o que ele é. E aí, este momento, acontece o grande pautado nas convivências entre adultos e jovens, chamado conflito de gerações. Gente, conflito de gerações nada mais é que falta de diálogo. Você não, como o Marcão colocou lá atrás, a empatia. É você não se colocar no lugar do outro, e neste momento existencial, cabe a nós, adultos, maduros, fazermos isso. O jovem está nesse confusão dos hormônios se desenvolvendo, das mudanças físicas, das mudanças da emoção, é muita alegria, muita tristeza, quer tudo, mas não quer nada, ainda é um pouco criança, mas já quer ser adulto, é muita coisa passando pela mente desse jovem e precisa ser ainda arrumada. Ele precisa ir separando isso aqui, botar aqui, é como se fosse um joguinho de peças que ele vai encaixando. Então, ele está nesse momento buscando ainda esses encaixes corretos e botando o amarelo no lugar do amarelo, o vermelho no lugar do vermelho, e aos pouquinhos ele vai ajustando isso. Então cabe a nós já reconhecermos que esse jovem, ele está se mostrando na existência o que ele é em essência, perceber o que é que apresenta nele. Aliás, essa questão que se apresenta vai desde a infância. Voltando um pouquinho ao conceito de infância, nós precisamos ficar atentos à personalidade dessa criança que chega até nós para conseguirmos aparando as arestas e ela chegar a tornar-se um jovem muito mais resolvido. Então será muito mais fácil lidar com esse jovem se começarmos a aparar as arestas desde a infância, desde lá a primeira infância, e eu vou até além, desde o período da gravidez, quando a gente acolhe aquele ser que nos chega, dizendo a ele a todo momento seja bem-vindo, aonde acariciamos a barriga da mãe, dizendo que esse carinho é para ele, onde emitimos as nossas orações direcionadas para ele, onde cantamos músicas que venham a levá-lo ao equilíbrio e à tranquilidade, para que, como diz Hermínio Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos, seja mais fácil nascer, seja mais fácil voltar à carne. Ele diz no livro que é muito mais difícil nascer do que morrer. Ao nascer, nós estamos aprisionados por este corpo físico, mas ao morrer, o morrer da carne, nós nos libertaremos deste corpo que nos aprisiona e voltando à esfera superior, de lá temos a liberdade. Então, isso. E qual é o desafio desses jovens? Eu gosto de relatar esse desafio desses jovens
comparando aquelas imagens dos testes psicológicos, os testes que a gente chama de testes Gestalt, né? Onde tem algumas imagens que elas nos mostram mais de uma imagem daquela própria imagem. A mais simples, a mais conhecida, é a do rosto de perfil, e que ao mesmo tempo, entre os dois perfis, existe um cálice desenhado. E que muitas vezes as pessoas só conseguem enxergar o cálice, ou só conseguem enxergar as duas faces de perfil. Isso que a gente tem desse jovem, que neste momento que ele não apresenta isso, é que ele está querendo olhar além. E para isso, Jaqueline, gostei aí, a gente só orientar, acompanhar nessa convivência o que é esse olhar além. É perguntar a ele, o que é que você está vendo deslize desse jovem? Em vez de a gente emitir um castigo ou uma reprimenda imediata, vamos fazê-lo refletir. A sua ação resultou em quê? Ele sabe. E após aquele momento de conversa, que tal, na próxima vez, buscar um outro caminho? Isso é diálogo. Isso é mostrar a sua experiência na convivência e entender que ele precisa também entender que existem outros caminhos. Que os caminhos não são só aqueles que ele escolheu, mas também, no momento que ele escolher um caminho bom, mostrar por que bom que você escolheu esse caminho. Já pensou se tivesse escolhido esse ou esse outro caminho? Que bom. Siga em frente, continuando a escolher os melhores caminhos. Essa é a juventude que a gente quer, essa é a forma de lidar com a juventude. E falar um pouquinho da juventude na casa espírita, como da infância na casa espírita, mas vamos falar um pouquinho mais da juventude na casa espírita. Qual é o papel dessa juventude na casa espírita? Nesse momento agora de pandemia, eu tenho participado de algumas reuniões virtuais com alguns jovens do Estado e às vezes até fora do Estado, e temos tido sugestões de ações no bem por esses jovens de forma virtual. Eles têm publicado no Instagram, nos seus Facebooks, mensagens boas, mensagens proativas, mensagens de estímulos ao bem. Eles têm publicado fotos que nos levam à percepção de coisas boas. Então, esse jovem que está conosco. Na existência, nós temos esses jovens. Nós temos estimulá-los a sua participação na sociedade, bem como na casa espírita, dessa forma, de ele colocar para fora tudo que ele tem de bom. Para isso, nós vamos oferecer para ele aquela base sólida que nós construímos lá atrás. Lembrá-lo, ó, isso você está tendo que apresentar, tem que ter uma base sólida. Tem que mostrarmos o tanto de bem nós precisamos realizar enquanto existência, enquanto no planeta Terra. Vamos falar um pouco agora da nossa vida adulta, né? E voltando ao Livro dos Espíritos, nós vamos agora à questão 685A, onde há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. E a gente vai perceber, por quê? O que é educação moral? A educação moral é o hábito, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ou seja, no momento que nós estamos praticando o bem, sempre esse hábito tornar-se um automatismo nosso, e aí sim, nós estamos vivendo o crescimento moral. É como André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele fala da casa mental. Nós temos o superconsciente, que são os nossos sonhos, aspirações. Nós temos o consciente, que é o nosso momento existencial. E nós temos no porão o subconsciente, que são os nossos automatismos. Mas todo automatismo um dia foi sonho, um dia foi aspiração. Então, mostrar a cada um de nós, adultos, nós temos as nossas aspirações, vamos convertê-las em automatismos no trabalho, no bem, na ação existencial. Até por isso que a gente precisa praticar o bem, precisa atuar nesse trabalho no bem, né? E aí vem uma palavra, já que eu gosto tanto desse Paulo de Tarso, para mim a maior referência dentre os evangelizadores, é uma coisa assim, me toca muito. Aliás, eu já li aquele livro Paulo Estevão, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, eu já li umas 4 ou 5 vezes, e lerei mais 10 se necessário for, porque me estimula a prática no bem, aonde Paulo de Tarso se propõe a ir a todos aqueles que ninguém queria ir, aos gentios. A Casa do Caminho, estruturada, atendia os doentes e chegava àqueles que tinham pensamento judeu.
Mas Paulo de Tarso, ele sai a caminhar pelo Oriente, pela Europa, à busca daqueles que não tinham ouvido a palavra do Evangelho, a boa nova. E aí ele transforma-se num trabalhador da primeira e da última hora. Tanto é assim que quando Barnabé questiona por que é que Jesus pede a Barnabé para curá-lo, mas diz, mas mestre, ele vinha me matar. Ele disse, ele é meu vaso escolhido. Vai lá, cura o que você vai ver. E depois Barnabé torna-se realmente o mentor na existência daquele Paulo de Tarso. Porque o mentor da sua espiritualidade era ninguém mais, nada menos do que Estevão, aquele que ele tinha condenado na existência ao apedrejamento. Então a gente vai perceber que essa personalidade ia muito além. Então ele diz, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Voltemos ao exemplo, para que todos aqueles que estão à nossa volta possam ser contagiados por essa educação moral, por esse aprimoramento moral, não será pela palavra, mas pela vivência e pelo exemplo. E o Espírito Viana de Carvalho nos diz o seguinte, educação, preparar homens e mulheres dignos para a condução do próprio como do destino da sociedade. Isso está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografia de Valdo Franco. Ou seja, nós todos somos responsáveis por essa mudança. Por essa mudança que se apresenta hoje pela pandemia, com esse sofrimento de todos em quarentena. E aí Simão Pedro, palestrante, estudioso do Evangelho, nos propõe o termo recolhimento familiar, para que entendamos que é o momento de nos recolhermos na nossa família, para podermos aprender com ela, já que é a primeira célula da sociedade. E é neste momento que nós estamos adquirindo o aprendizado, para quando acabar este momento de quarentena de dificuldade, nós tenhamos já praticado bastante na nossa casa esse exercício no bem. Esse exercício de convivência fraterna, e quando chegarmos aos outros, que não, aqueles que convivem conosco, nós estivermos vivenciados, sendo assim, eu vivi isso, vivi sentir falta dessa convivência fraterna, e a partir de agora eu vou praticá-la a todo momento, referendando o próprio Cristo que conosco estivemos. O outro pensamento é de Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar. Ele diz, o Senhor conta com você de modo particular, porque quando você decidisse a educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Como é que a gente pode ensinar ao mundo se a gente ainda não sabe? Então é preciso que a gente saiba, vivencie. E ele complementa dizendo, assimilará a luz que jorra do infinito por meio da sua atuação. Sejamos os médios dessa luz da espiritualidade superior, que irá iluminar o nosso planeta Terra, que irá levá-lo ao desenvolvimento moral e à superação de todos os desafios materiais que se apresentam hoje como prioridade para muitos dos nossos seres, inclusive alguns de nós, eu inclusive tenho algumas prioridades materiais, sim, mas que a gente possa aprender com essa convivência desse momento, o quanto deveremos valorizar a experiência do Espírito, o progresso moral, aquele que nós levaremos para a eternidade, aquele que você realmente guardará em espírito, porque todos os demais ficarão na matéria, ficarão com a morte do corpo físico, e o que nós levaremos disso, enquanto perispírito, o que é que nós estamos escolhendo para levar? Todos os bens, ou as chagas que criamos na existencialidade, guardando-a para as máculas do perispírito, e numa próxima existência sofrermos todas as vicissitudes à busca da correção desses males impregnados no perispírito. Por isso nós necessitamos dessa educação moral, nós necessitamos desse autoaprimoramento, desse reconhecer-se espírito. O que é que eu sou? Espírito. E reconhecendo enquanto espírito, a gente entender e mostrar ao mundo o meu exemplo. Sou um só, mas já sou um exemplo. E que isso possa se perpetuar e possa contagiar a todos ao nosso redor e possa atingir a humanidade inteira. Que ao falarmos sobre o Cristo, ao falarmos sobre Kardec, ao falarmos sobre a nossa querida doutrina espírita, tenhamos o exemplo para provar o quanto isso faz bem. Então a gente precisa dizer assim, não basta dizer para os outros, faça. É que eu faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Não, faça o que eu faço. E ele vai perceber vai perguntar por que você está nesse patamar. E você vai responder,
trabalhe no bem. Vamos buscar essa ferramenta, vamos semear em terreno fértil. Todo o nosso terreno é fértil. Em alguns a gente precisa botar um adubozinho, outra precisa fazer uma aragem maior, mas todos são terrenos férteis. E vamos trabalhar cada terreno com o que ele exige, com o que ele precisa. Sejamos os semeadores da Boa Nova, os semeadores da cultura do bem, os semeadores da educação moral. Sejamos nós que lançaremos a semente em terreno fértil. Nenhuma delas cairá em terreno à beira da estrada, nenhuma delas cairá em terreno pedregoso ou em terreno de espinhos. Todas irão florescer com muito sacrifício, sem dúvida, mas contando cada um de nós para que ela floresça, gere frutos e sombras para que a gente possa acalmar os nossos corações. É essa educação moral que nós pretendemos. E Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem para nós espíritas muito claramente, né? E eles ao espiritismo que antecipou as conquistas do conhecimento. Graças à revelação dos imortais, compete o superior ministério de preparar o futuro ditoso da terra, evangelizando a infância e a juventude do presente. Para que eles não tragam os vícios que a maior parte de nós traz de existências anteriores. Vamos criar essas crianças, esses jovens, tendo esse paradigma novo, um trabalho no bem, que a sua existência seja pautada nos princípios morais, seja pautada no Cristo, seja pautada no seu exemplo de amor à humanidade. Que os nossos fazeres na educação sejam voltados para essa educação moral. A gente não vai esquecer a educação do intelecto, não, porque enquanto matéria, nós precisamos dela. Nós precisamos, não é desprezar o conhecimento, a instrução, mas mostrar a ele o seu lugar, mas existe um patamar superior a ele, que é a educação do espírito, que é a educação moral. E para isso nós temos as nossas ferramentas, são as obras que nos enaltecem, são os livros que nos fazem enxergar, ver a tomada de consciência. Então busquemos ter boas leituras, escutar boas músicas, como a que escutamos no começo, Quanta Luz, que busquemos assistir filmes que nos levem a um engrandecimento, que venham trazer algo diferente, que venha a nos aprimorar cada vez mais. Vamos buscar novas possibilidades. Vamos buscar Piaget dizendo que é fazer diferente. Vamos buscar dentro de cada um de nós o que nós temos de diferente e botar para fora como uma luz que brilha, clareando a humanidade. Se a sua luz for um palito de fósforo, imagine o quão importante é esse palito de fósforo aceso num quarto escuro. Então não tenhamos vergonha de mostrar a nossa luz. Se a nossa educação moral ainda é pequena em referência, em relação aos grandes avatares, aos grandes líderes humanitários, mas é a que temos para hoje. E chegaremos lá, Jesus nos promete. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então façamos o que Jesus fez. E muito, muito, mas muito mais. Nós estamos chegando ao final da nossa live aqui e eu queria deixar uma mensagem. Eu não sei como é que eu vou fazer para chamar a Joel de novo para ele tocar uma música para a gente, mas eu queria deixar um pensamento de Bezerra de Menezes que vai nos fortalecer e vai nos dar uma aquietação de espírito. Ele diz assim: bom ânimo, filhos. Quando a noite se apresenta mais escura, é necessário recordar que, acima das nuvens, brilham as estrelas. Quando as trevas se fizerem mais fortes, à meia-noite, o primeiro minuto, conquanto esteja assinalado pela escuridão, já é amanhecer. Estamos no amanhecer da nova era. E é isso que nós pretendemos para esse dia de amanhã. Que o nosso dia de amanhã seja um nascer de sol, nos mostrando que uma nova era nasce a cada dia, como uma oportunidade para desenvolvermos a nossa moral, crescendo espiritualmente e atingindo o objetivo que todos nós almejamos. O objetivo de sermos espíritos puros. E sendo espíritos puros, cada vez mais estarmos próximos ao Pai.